Tiago dirigia sozinho por uma estrada deserta numa noite fria de inverno. O relógio marcava quase meia-noite e ele só queria chegar em casa depois de um longo dia no trabalho. Era um trecho isolado, onde as luzes dos postes eram raras e o silêncio predominava, exceto pelo som do motor. Ao virar uma curva, avistou um carro parado no acostamento. O capô estava aberto e o pisca-alerta piscava ritmicamente, iluminando um homem de aparência cansada, acenando com urgência. Tiago hesitou. Sua mente rapidamente pesou os prós e contras. Poderia ser perigoso, mas e se alguém realmente precisasse de ajuda? Ele decidiu parar. O homem se aproximou, agradecendo efusivamente. Tinha cerca de 40 anos, vestia um casaco surrado e parecia exausto. Obrigado por parar. Meu carro morreu e meu celular está sem bateria. Você pode me dar uma carona até o posto mais próximo? Tiago concordou, apesar do desconforto crescente. Enquanto o homem colocava uma pequena mochila no banco de trás, Tiago reparou que ele olhava em volta, como se estivesse conferindo se estavam sozinhos. Durante o trajeto, o silêncio no carro era opressor. Tiago tentou iniciar uma conversa, perguntando de onde o homem vinha. Aqui perto, respondeu ele curto e seco. Tiago percebeu que o homem olhava insistentemente para o porta-luvas. Algo parecia errado. O destino que o homem indicara ficava em um posto de gasolina no meio do nada, e a sensação de perigo aumentava. Quando chegaram, Tiago parou o carro, mas o homem não saiu imediatamente. Ele virou-se lentamente e disse: Você confia muito nas pessoas. Isso pode te trazer problemas. Antes que pudesse reagir, o homem saiu rapidamente e entrou na loja de conveniência. Tiago aproveitou a chance para sair do carro e avisar o frentista sobre o estranho. O frentista ouviu com atenção e depois perguntou: Ele estava com um carro parado na estrada? Tiago confirmou, e o frentista ficou pálido. Aquele carro está ali há semanas, e você não é o primeiro a trazer alguém até aqui dizendo que o pegou na estrada. Tiago gelou. Entrou na loja, mas o homem havia desaparecido, sem deixar rastros. Quando voltou ao carro, encontrou a mochila deixada no banco traseiro. Dentro havia uma faca e recortes de jornais com notícias sobre desaparecimentos na região. Tiago partiu dali, sem olhar para trás, mas até hoje carrega o peso daquela noite. Laura estava em busca de um recomeço. A casa amarela no subúrbio parecia perfeita, espaçosa, barata e com um jardim encantador. O proprietário era um senhor simpático, embora tenha sido vago sobre os antigos moradores. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito, mas à noite, a casa parecia ganhar vida. O piso rangia mesmo quando Laura estava imóvel, e os ruídos no porão a deixavam inquieta. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouviu algo mais claro, um som de móveis sendo arrastados. Tentou ignorar, mas o som continuou. Decidida, acendeu as luzes e verificou o porão. A porta estava trancada e o proprietário havia dito que só havia velharias ali. No dia seguinte pediu a chave. O homem relutou, mas cedeu. Armando-se com uma lanterna, Laura desceu as escadas de madeira. O ar era frio e denso e o porão cheirava a mofo. Entre as caixas empoeiradas e móveis antigos, algo chamou sua atenção. Um armário. Ele estava parcialmente aberto, revelando o interior coberto de recortes de jornais. Laura se aproximou e leu os títulos. Família desaparece misteriosamente. Jovem nunca mais foi vista após se mudar. No fundo do armário havia uma câmera antiga e dezenas de fotos Polaroid. Cada foto mostrava pessoas em diferentes poses, algumas claramente tiradas de surpresa. Ao virar as últimas fotos, seu coração quase parou. Eram dela. Fotos tiradas enquanto dormia, datadas de noites recentes. Laura correu para fora da casa e ligou para a polícia.
Quando os investigadores chegaram, descobriram que o porão tinha um cômodo secreto, onde o proprietário guardava pertences de antigos moradores desaparecidos. O homem foi preso, mas nunca revelou o que realmente aconteceu com suas vítimas. João sempre seguiu uma rotina rígida. Pegava o mesmo trem todas as manhãs para o trabalho, sentava na mesma fileira e saía na mesma estação. Para ele, era apenas mais um hábito, como tantos outros que mantinham sua vida organizada. Tudo mudou quando notou um homem peculiar no mesmo vagão, sentado ao fundo, com uma pequena mala de couro no colo. No início, João não deu muita atenção, mas havia algo estranho no modo como o homem o observava. Ele não lia, não mexia no celular, apenas encarava fixamente. Na semana seguinte, o mesmo homem apareceu novamente, no mesmo lugar, mas desta vez, ele carregava um caderno e parecia escrever algo com intensidade. Quando João passou perto, fingindo procurar um assento, viu que o caderno estava cheio de anotações, nomes, endereços e o seu próprio nome estava lá. João sentiu um frio na espinha, mas tentou ignorar. Talvez fosse apenas uma coincidência. No entanto, quando o homem começou a aparecer em outras partes da cidade, do lado de fora do prédio onde João trabalhava, em uma cafeteria que ele frequentava, a coincidência deixou de ser uma opção. Uma noite, ao voltar para casa, João encontrou um envelope na caixa de correio. Dentro havia uma foto tirada de dentro do trem. Era uma imagem clara dele mesmo, sentado no vagão, lendo seu livro. No verso, uma mensagem escrita à mão: "Você é o próximo." João começou a evitar o trem. Pegava outras linhas, trocava de horário, mas toda vez que relaxava, o homem aparecia novamente, sempre com a mesma mala e o mesmo olhar fixo. Um dia, decidiu confrontá-lo. Entrou no vagão e sentou-se de frente para ele. "O que você quer comigo?" perguntou. O homem não respondeu. Apenas entregou-lhe um bilhete e saiu do trem na estação seguinte. O bilhete dizia: "Você precisa ir ao final da linha para entender." João, tomado pela curiosidade, resolveu ir. No final da linha, a estação estava praticamente deserta. Apenas 2 funcionários e poucos passageiros. Olhou ao redor, mas não viu o homem. Decidiu esperar. Depois de quase 1 hora, a mala do homem foi deixada no banco ao lado. Ninguém viu quem a colocou ali. Com as mãos trêmulas, João abriu. Dentro, encontrou dezenas de documentos de identidade e pertences pessoais de pessoas desaparecidas. No fundo da mala, uma foto dele estava presa por um alfinete com uma data marcada. O dia seguinte. João foi à polícia, mas eles não conseguiram localizar o homem. Ele nunca voltou a usar aquele trem, mas até hoje, quando anda pelas ruas, tem a sensação de que está sendo observado. A casa no fim da rua sempre foi motivo de curiosidade entre os moradores do bairro. Uma construção grande, com janelas quebradas e um jardim tomado pelo mato. Diziam que era assombrada, mas Lucas e seus amigos não acreditavam em lendas. Uma tarde, depois da escola, decidiram entrar. O portão rangeu alto enquanto o empurravam, e a porta da frente estava destrancada, como se esperasse por eles. O interior da casa era escuro e frio. Móveis cobertos por lençóis e quadros pendurados tortos criavam uma atmosfera inquietante. Subiram as escadas em busca de algo interessante. Encontraram quartos vazios, com marcas de mãos nas paredes, como se alguém tivesse tentado se agarrar a elas. Um dos amigos, Pedro, encontrou uma gaveta trancada e, ao forçá-la, revelou um diário antigo. As páginas estavam cheias de anotações confusas, descrições de noites em claro, sons de passos e batidas na porta. No final, uma frase chamou a atenção de todos: "Eles me observam."
e nunca vão embora. Enquanto liam, ouviram um som vindo do porão. Passos lentos, como se alguém estivesse subindo. Trancaram-se no quarto, segurando a porta. O som parou. Quando abriram a porta lentamente, o corredor estava vazio. Decidiram sair da casa, mas ao chegar à sala, notaram algo que não estava lá antes. Uma cadeira no centro do cômodo, com uma corda pendurada do teto, balançando levemente. Pedro, o mais corajoso do grupo, disse que precisavam descer ao porão para entender o que estava acontecendo. Os outros hesitaram, mas o seguiram. Lá embaixo, a escuridão era quase total, mas encontraram marcas de correntes no chão e fotos antigas pregadas nas paredes. As fotos mostravam grupos de pessoas entrando na casa, todos com expressões curiosas, mas em uma das últimas fotos, algo os deixou sem palavras. Era uma imagem deles, tirada no exato momento em que estavam na sala, segurando o diário. Correram para fora sem olhar para trás, mas ao chegarem à rua, perceberam que Pedro não estava com eles. Voltaram para procurá-lo, mas a casa estava completamente vazia. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada. A casa estava lacrada por anos, mas ninguém soube explicar como as luzes se acendiam todas as noites. Pedro nunca foi encontrado